Olá, aqui é o fotógrafo Eduardo Rocha. Se você está vendo esse vídeo, é porque você se interessou pelo meu trabalho fotográfico e baixou o meu e-book. Nessa série Fotografia na Prática, vou te mostrar passo a passo que eu utilizo nos meus projetos fotográficos para que eles tenham maior valor de mercado. E o melhor, estes métodos eles podem ser aplicados por qualquer pessoa, seja um iniciante, um turista, um entusiasta da fotografia ou um profissional que quer melhorar e aprofundar seu nível de conhecimento. Isso porque eu trabalho com o princípio básico dos 3 fundamentos: preparação, ação e pós. E que, se bem orquestrados, eles vão gerar resultado para qualquer pessoa. Eu sei que pode parecer muito simples, até bom demais para ser verdade, mas o que eu quero te trazer nesses módulos são como que eu utilizo no meu dia a dia, seja na produção de banco de imagens, na produção fotográfica dentro de estúdios ou em viagens e expedições na fotografia aplicada. É importante que tu compreenda que para subir o degrau, para mudar o nível da tua fotografia, é preciso esforço, é preciso dedicação, como tudo na vida. Para que nós possamos evoluir, nós vamos ter que nos dedicar. E na fotografia não é diferente. O que nós estamos fazendo aqui é descomplicando a fotografia e passando fundamentos para que essa imagem ela se torne mais valorizada. O meu início na fotografia, eu nem sabia que eu queria ser fotógrafo. Vivia no interior, limitado ao que a cidade oferecia, na época sem internet ainda. E eu conheci Roberto Santos, fotógrafo da capital. Eu trabalhava num jornal, editava toscamente as imagens, elas eram fotografadas pelos fotógrafos do jornal, em filme, reveladas, nós escaneávamos e eu editava elas para que fossem publicadas uma vez por semana. E nós recebemos essa figura que vinha da capital, que também era algo muito distante da minha realidade. E esse fotógrafo chegou cheio de equipamentos, uma maleta de ferro, abriu a câmera, tirou o negativo, cortou, montou um estúdio lá, um aparato que nós não conhecíamos. E, por milagre, no outro dia aquela foto estava impressa na nossa mesa. A foto de um touro que ganhou um campeonato na Expofeira. Mas o mágico de tudo isso foi a sensibilidade do Roberto. Ele convidou 2 guris para ir jantar e contou Copa do Mundo, conflitos, premiações. Ele tinha viajado o mundo pela fotografia. E eu ali, olhando aquele fotógrafo que teve a gentileza de convidar aqueles 2 moleques do jornal para jantar. Cara, um dia eu quero ser isso. E em 2000, vim para Porto Alegre buscando oportunidades, buscando uma melhor condição de vida. Eu vim trabalhar em uma agência de publicidade. Trabalhei até 2006. 2006, montei o primeiro projeto fotográfico, que não era para mim, era para um que depois veio se tornar colega, Alexandre Teixeira, com um projeto que foi o Diário de uma Cavalgada. E acho que ali começou essa veia de montar projetos fotográficos. E eu fui até São José dos Ausentes. É o ponto mais alto do Rio Grande do Sul, são os nossos cânions. E na época, 2006, São José continua ainda, mas era muito badalado, um lugar de expedições, um lugar longínquo. E eu fui acompanhar o Alexandre Teixeira na produção das fotos dele. E peguei uma câmera que tinha lá na agência, que era uma Rebelzinha, tinha uma bateria com meia carga, ela não completava, um cartão de 2 GB e uma lente 1855 do kit, e fui atrás, apertando o botão. Volto para a agência que eu trabalhava, descarrego essas imagens e, quando muito, 2 fotos boas. 2 eu tenho certeza, né? Uma eu uso ela até hoje. E assim se deu meu início na fotografia. Eu achei mágico poder dizer que eu estive lá e mostrar através das fotos. Então, fazer as pessoas viajarem através dos meus olhos. Nossa, isso era magnífico, era grandioso.
E aí está a magia da fotografia, e aí está o que me move até hoje. Voltei de São José dos Ausentes, entusiasmadíssimo, com 2 fotos boas, e na época eu fazia faculdade de gestão e marketing. Procurei meu coordenador, contei a minha magnífica história, contei do Roberto, contei de Dom Pedreiro, contei tudo isso que eu contei agora, e pedi para fazer as optativas de marketing em fotografia. Fiz, gostei, fiz vestibular no outro ano e comecei a estudar fotografia. E um mundo se abriu na minha frente. Não era só apertar o botão, tinha muito mais por trás da fotografia. Montei um outro projeto. Vou viajar à América. Queria conhecer o Ushuaia, queria conhecer o Chile, e um lugar não fica tão perto do outro, um está lá em cima e outro está lá embaixo. E fiz uma expedição. Percorri durante 35 dias a América do Sul, fotografando criatórios de cavalo crioulo. E eu tinha uma expectativa que eu voltaria de lá como fotógrafo famoso, fotógrafo internacional, afinal eu cruzei a América. E isso não aconteceu, não foi bem isso. Perdi fotos, quebrei lente, fiquei sem bateria no meio do caminho. Então, os problemas, as dificuldades, eu comecei a aprender na pele. Então, de estar num lugar que tu não conhece, num lugar distante e sem cartão de memória. Na época, diziam que a fotografia em RAW, o arquivo puro, negativo da fotografia, era melhor. Só que meu computadorzinho, na época, ele não lia RAW. Mas as câmeras permitiam que eu colocasse RAW mais JPG, eu não tinha aprendido isso ainda, e colocava. Primeiro coloquei só em RAW, para ocupar menos espaço no cartão. Eu não conseguia ver as fotos que eu fotografava. Só via na câmera. Baixava no computador, não lia. Então coloquei RAW mais JPG. E aí eu tinha um problema, porque a capacidade dos cartões que eu tinha na época eram limitadas e não comportava essas imagens. Então tenho boa parte dessa expedição de 2008 fragmentada, porque eu não tenho toda ela em RAW e JPG. Voltei para Porto Alegre e comecei a estudar fotografia. Estudar pela internet, em cursos EAD, buscar oficinas de fotografia, buscar mais na faculdade, então começar a entender o que é essa fotografia. E inconscientemente, desde essa época, eu comecei a desenvolver o meu método de fotografia. Um modelo que na minha realidade, na minha percepção, lá no meio do campo, eu conseguiria aplicar. E esse método, eu levei ele para todos os extremos do mundo. Para todo e qualquer projeto que eu vou fazer, e não importa, vou ali na esquina fazer uma foto dos carros passando na rua, ou vou lá para a Mongólia, que é um exemplo prático que nós vamos contar agora, do primeiro fundamento, que é a preparação. Lembrando que os 3 fundamentos são a preparação, a ação e o pós. Então, hoje nós vamos contar sobre a Mongólia. Um grupo de cavalgados do Rio Grande do Sul, os Cavaleiros da Paz, eles receberam um convite para cruzar o oceano e fazer uma cavalgada, uma imersão em nome da paz, levando um intercâmbio de culturas. E fui chamado um ano antes para ser o fotógrafo, o responsável pela captação dessas imagens. Então, com este mesmo grupo, eu já tinha percorrido a América do Sul, América do Norte, já havíamos estado pelas savanas da África e agora surgiu o desafio da Mongólia. Onde que entra a preparação nisso? Então, ela começa não só no equipamento a ser levado, mas em como que fisicamente eu estou, entra também na parte burocrática, como que eu vou entrar na China com uma série de equipamentos fotográficos e de vídeo e como que eu vou cruzar para a Mongólia. E depois, foi um projeto de 10 dias. Como que eu estaria carregando esse meu equipamento a cavalo, registrando essas imagens nas noites, dormindo em iurtes, muitas vezes sem energia elétrica, e teria que voltar para casa com a responsabilidade de trazer as imagens. Então, o primeiro fundamento dos 3 módulos é a preparação, que envolveu conhecimento de salvamento em áreas remotas, burocracia da documentação, conhecimento de fotografia, uma destreza para fazer esses 10 dias acompanhando os nômades, a pesquisa sobre a história do povo,
onde que eu estaria inserido. E diferente de 4 anos atrás, quando eu tinha ido para a Patagônia e passei frio, eu fui preparado para a Mongólia, preparado para as adversidades que estariam acontecendo. Ainda queimei um pé no primeiro dia de viagem, e era época de chuvas, e consegui voltar com essas imagens e trazer essa bagagem e hoje poder compartilhar com vocês como que eu me preparei e como que eu desenvolvi esses métodos de fotografia aplicada na prática. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deve estar se perguntando, tá, mas Edu, não vou para a Mongólia, não vou para a África, fotografa casamento, faz ensaios externos, quer fotografar o teu filho, quer fotografar tua namorada, teu namorado. A preparação ela é importante. E para facilitar a tua vida, eu vou deixar aqui embaixo um checklist de dicas, informações e equipamentos importantes para que a foto do meu cachorrinho logo mais ela seja garantida. Neste vídeo nós falamos sobre a preparação. No próximo vídeo eu vou te contar um pouquinho sobre o segundo fundamento, sobre a ação. Um abraço, até a próxima. E não esquece, deixa teus comentários aqui, que toda participação ela é importantíssima. Um abraço, muito obrigado.